Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe seu curtir. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. No caminho de Emaús, 2 discípulos caminham tristes, decepcionados, sem esperança. Eles achavam que tudo tinha acabado. E é justamente nesse momento que Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. Isso nos mostra algo muito profundo. Muitas vezes, Jesus caminha ao nosso lado, mas não percebemos. Quando estamos desanimados, preocupados ou sem fé, nossos olhos também ficam fechados. Mas tudo começa a mudar quando Jesus fala. Ao explicar as Escrituras, algo acontece dentro deles. Não estava ardendo o nosso coração? O coração começa a reacender. E o momento decisivo acontece ao partir o pão. Ali, seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus. Hoje, esse Evangelho nos ensina que Jesus se revela no caminho, na palavra e na Eucaristia. Mesmo quando não o vemos, ele está presente. Que possamos pedir a Deus essa graça, um coração que arde ao ouvir sua palavra e olhos abertos para reconhecer Jesus na nossa vida.